Os códigos SNC permitem definir a forma como as referências, quer de artigos, quer de serviços, são integrados na contabilidade. A forma de estruturação é definida pelo utilizador, que poderá definir até 1 milhão de códigos distintos, permitindo uma integração diferente por cada família, marca, referência ou outra organização que pretenda ter. Vejamos o exemplo de um documento de faturação que se pretende integrar na contabilidade. Temos o documento de nossa fatura, onde consta o cliente, as várias linhas onde constam os diferentes artigos, cuja soma prefaz um subtotal de 1000 euros. Acrescemos 230 euros de IVA, o que totaliza 1230 euros. Sabemos já que a cada uma destas linhas corresponde uma conta na contabilidade. No caso das vendas, o subtotal corresponde à conta 711 qualquer coisa. A conta de IVA liquidado conta 2433 qualquer coisa. E o cliente 211 também qualquer coisa. Mas o que encontramos aqui são contas incompletas, isto porque há variáveis associadas aos documentos. Os documentos de faturação podem ter diferentes taxas de IVA. Os clientes podem também ter diferentes origens. As faturas podem ter descontos comerciais e descontos financeiros, pelo que há então um conjunto de variáveis que vão ter impacto nas contas que vão ser utilizadas na integração dos documentos de faturação da gestão na contabilidade. Vejamos o exemplo da conta de vendas. Esta conta tem duas variáveis, taxa de IVA e o país de origem do cliente. Isto significa que a fatura pode ser emitida a uma taxa de IVA reduzida, a uma taxa de IVA normal ou a uma taxa de IVA intermédia. E consoante a taxa de IVA definida no documento, será utilizada uma conta diferente na contabilidade. Por outro lado, o país de origem do cliente influencia também a conta a utilizar. O cliente pode ser de origem nacional, da União Europeia ou de outros países fora da União Europeia. Ora, neste caso, serão também utilizadas diferentes contas na contabilidade. O mesmo acontece com a conta de IVA, que tem também estas duas variáveis associadas. Portanto, atendendo à taxa de IVA utilizada no documento de faturação e ao país de origem do cliente, serão também utilizadas contas distintas na contabilidade. Por fim, a conta de clientes. Esta conta está definida na ficha do próprio cliente, pelo que é aí que o PHCCS vai ler a conta que vai utilizar na integração da gestão na contabilidade. Vejamos então no software como configurar um código SNC de vendas. A configuração é efetuada no menu Contabilidade, Integrar Códigos SNC de vendas. Esta matriz vai então conter todas as contas passíveis de serem utilizadas na integração dos movimentos da gestão para a contabilidade, neste caso em específico dos artigos do tipo mercadorias. Comecemos por ver o conteúdo das diferentes páginas que constam no ecrã. Na página 1 devemos configurar as contas correspondentes ao valor da venda. O valor da venda corresponde ao subtotal que acabou de ver no exemplo. Do lado esquerdo da matriz encontra as diferentes taxas de IVA passíveis de serem configuradas no software PHC. Pode passar com um rato por cima de cada uma e verificar qual a taxa de IVA associada. Na parte superior encontra o país de origem do cliente. O preenchimento desta página deve ser feito da seguinte forma. Quando o cliente é do mercado nacional e a taxa de IVA é reduzida, qual a conta da contabilidade a movimentar? Será uma conta 711, depois pode fazer o clique direito do rato ou teclas Shift e ponto de interrogação e fazer a pesquisa da conta pretendida, que neste caso será a 7111111. Quando o cliente é do mercado nacional e a taxa de IVA é normal, qual a conta a movimentar? Será, neste caso, 7111131. Relembramos que no PHCCS a taxa de IVA normal corresponde sempre à tabela 2. Quando o cliente é do mercado nacional e a taxa de IVA é intermédia, a conta é a 7111121. O preenchimento é igual quando o cliente é da União Europeia e de outros países fora da União Europeia. Portanto, devem ser preenchidas todas as contas, atendendo ao país de origem do cliente e respectiva taxa de IVA. Na página 2, deve preencher as contas que dizem respeito ao valor do IVA. A filosofia de preenchimento é semelhante à que viu na página anterior. Quando o cliente é do mercado nacional e a taxa de IVA é reduzida,
deve ser movimentada a conta 24331111. Quando o cliente é do mercado nacional e a taxa de IVA é normal, movimenta-se a conta 24331131 e assim sucessivamente para as restantes contas. Na página 3, deve definir as contas que serão movimentadas quando existirem descontos comerciais nas faturas. A filosofia de preenchimento é exatamente a mesma. Deve definir a conta atendendo ao mercado do cliente e à respectiva taxa de IVA. Na página 4, deve configurar as contas para os descontos financeiros. Já na página 5, deve configurar as contas relativas a operações gratuitas, isto é, ofertas, e na página 8, as contas relativas ao regime de IVA de caixa. Para além das contas, existem outras configurações importantes a ter em consideração na criação dos códigos SNC, nomeadamente a definição do código e a sua designação. Deve ser criado um código SNC para cada tipo contabilístico de artigo, de modo a distinguirmos os serviços das mercadorias, por exemplo, pelo que terá de criar tantos códigos SNC quanto os tipos contabilísticos de artigos que existirem na empresa, isto é, os diferentes artigos que levam a que sejam movimentadas diferentes contas na contabilidade. Vejamos os exemplos que constam na base de dados. Ao pedir para observar todos os registros, temos o código SNC 0 para as mercadorias, que movimenta o radical da conta 711. No entanto, o código SNC 1, relativo à formação musical, movimenta contas com o radical 721. E o código SNC 2 movimenta contas com o radical 722, e assim sucessivamente. Outra característica dos códigos SNC é que pode existir o mesmo código repetido várias vezes. Se voltarmos a ver todos os registros, podemos ver que o código SNC 0 está repetido várias vezes. Esta situação está diretamente relacionada com o campo número do documento. Quando o campo número do documento está configurado com o número 0, significa que aquele código SNC vai ser aplicado em qualquer documento de faturação que seja integrado de gestão na contabilidade. No entanto, podem existir exceções. Veja o caso das notas de crédito. Quando movimentamos um artigo numa fatura, estamos a efetuar uma venda do artigo. Logo, movimentamos a conta com o radical 711. No entanto, se movimentarmos o artigo numa nota de crédito, o tipo de movimento que estamos a efetuar é diferente, é uma entrada de estoque. Ora, isso também se reflete nas contas da contabilidade, que neste caso serão contas com o radical 717. Então, o que deve fazer é criar um novo código SNC com o mesmo código para o respectivo número do documento. Desta forma, quando for a integrar o documento número 4, nota de crédito, o PHCCS detecta que há um código SNC específico para este tipo de documento e aplica as contas definidas nesse código SNC. Depois dos códigos SNC estarem criados, devem ser associados aos artigos. Então, é necessário aceder aos diferentes tipos de artigos e no separador Contabilidade definir o respectivo código SNC. Desta forma, sempre que um artigo for movimentado numa linha de um documento de faturação, o PHCCS saberá qual o código SNC a aplicar e, atendendo às variáveis que constam no documento, saberá as contas a movimentar. Os códigos SNC podem também ser associados às famílias de artigos. Desta forma, sempre que associar uma família a um artigo, esta informação será preenchida automaticamente no artigo. Uma outra questão importante na configuração de códigos SNC é o facto do código SNC ser único. Único para as vendas, para as compras e para os códigos de interligação de estoques. Quer isto dizer que, se criar o código SNC1 para as vendas de mercadorias, caso tenha necessidade de movimentar o artigo num documento de compra, deve também criar o código SNC1 de compras. Isto porque existe um local único na ficha do artigo onde pode ser associado o código SNC. Portanto, não existe um campo para o código SNC de compras e outro para o código SNC de vendas. Daí o código ter que ser o mesmo.
Por fim, deve preencher o campo Conta para movimentos a dinheiro com a conta 111. Esta conta será movimentada a quando da integração de documentos de faturação que movimento em caixa, como é o caso, por exemplo, da fatura recibo. Com os códigos SNC configurados, não terá mais preocupações com a integração dos documentos da gestão na contabilidade, pois todo este processo será efetuado de forma automática.